Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente chegou finalmente ao último capítulo do primeiro livro, é o capítulo 12, que chama Vulnerabilidades Socioambientais na Europa, Ásia e Oceania, tá? Então a gente está lá na página 237. Pessoal, então quando a gente fala em vulnerabilidade social, a gente vai perceber que é um conjunto de fatores. O que torna uma sociedade vulnerável? Não só fatores físicos, como também fatores sociais, econômicos e ambientais. Então, se eu tenho uma quantidade de catástrofes naturais em um país que já é pobre, a gente vai perceber que esses habitantes ficam muito mais suscetíveis, tá, a ser atingidos de uma forma mais trágica. Se eu tenho uma catástrofe ambiental num país rico e desenvolvido, a gente vai perceber que esses impactos são menores. A gente, claro, sabe que qualquer dano ambiental, como terremoto, até mesmo, no caso, questões de alagamento, ela é sentido por todos, tá? Porém, se eu tenho uma condição financeira melhor, tá? Este impacto vai me atingir de uma forma mais branda, tá? Então, no geral, esses fenômenos estão associados a catástrofes naturais ou são decorrentes da ação do próprio homem, tá? Como erosão, enchentes, falha em sistema de engenharia, como a questão das usinas, incêndios de grandes proporções, represamento de rios, tudo isso, né, está vinculado à questão da vulnerabilidade socioambiental, tá? É natural, então, que se conclua que em comunidades, regiões e até mesmo países que convivem, né, com graves problemas de ordem socioeconômicas, tá? Serviços precários e de pequeno grau de investimentos em infraestrutura, tende a tornar-se mais vulneráveis à incidência desses desastres naturais, tá? Aqui a gente vê uma imagem, né, de uma região afetada pela seca, tá? A gente vai perceber que muitas áreas que são, no caso, provenientes dos climas áridos ou semiáridos, tá? A gente pode ter essa questão da seca minimizada. A gente vai perceber que alguns locais que eram desertos no passado, com a tecnologia empregada, hoje se tornaram grandes cidades. Esses recursos hídricos estão acessíveis pela questão dos investimentos. Então, assim, é um dos problemas naturais que poderia ser, sim, minimizado com a transposição de um rio, por exemplo, né? Tem várias medidas que minimizam essa questão da seca, porque geralmente a gente vai perceber que nos dias atuais a gente tem a questão da irrigação, a gente tem a questão dos poços artesianos que poderiam ser desenvolvidos, então muitas alternativas existem. Então vamos aqui para a questão dos recursos hídricos. Então quando a gente fala de água, a gente sabe que é um bem imprescindível na vida de qualquer um. A gente sabe que a gente não consegue viver sem a água, é uma necessidade constante, tá? E faz parte da vida do ser humano desde sempre. Então a gente vai perceber que os recursos hídricos não são utilizados somente, né, para beber, tomar banho e tudo mais. A gente usa na cadeia de produção, nas indústrias, tá? Então, quando eu vou criar um animal para abate, eu vou usar água. Quando eu vou ter uma produção de alimento, eu vou utilizar água. Quando eu vou produzir um jeans, eu tenho a utilização da água nessa indústria. Então, a água é utilizada por diversos outros, no caso, setores que muitas vezes não vem na nossa cabeça de imediato, tá? Então, a gente vai perceber que o que é necessário? A questão da consciência ambiental, tá? Então, a questão da água do planeta pode diminuir? Esse tema a gente sempre debate, tá? A gente vai perceber que pode diminuir a água potável, tá? Porque o ciclo hidrológico, né, a gente vai perceber que ele é constante. O que pode acontecer é a diminuição da questão da água potável, tá? Então,
Ainda que a quantidade total de água do planeta não diminua, o uso inadequado desse recurso, combinado às alterações das condições ambientais, como desmatamento de nascentes, à beira de córregos, tendem a provocar as situações de escassez de água em algumas regiões. Vamos imaginar um rio. Por que é necessário a preservação dessa vegetação em torno desse rio? Justamente para não levar terra para esse rio. Muitos rios, pessoal, acabam em nada, justamente porque é retirada essa vegetação. Então a mata ciliar, ela consegue o que? Proteger esse solo que está próximo do rio. Se eu tiro essa proteção, o que pode acontecer com um rio que não tem grandes proporções? Ser, tomado pelo barro, pela terra, basicamente isso. Então, pessoal, a escassez de água pode acontecer por causa, principalmente, da questão do consumo exagerado, tá? Então, a gente vai perceber aqui que a gente tem uma tabela que chama pegada ecológica. Então, a pegada ecológica é a quantidade de água, é uma média feita da quantidade de água que cada pessoa consome em cada país. Então, isso que é a pegada hídrica, a pegada ecológica. Então, qual que é a média da utilização de galões de água por pessoa dentro de um ano, tá? Então a gente vai perceber aqui que a média global, tá? Tem um número bem elevado, 328. Olha lá, Namíbia, pessoal, que é um país com menor utilização desse recurso, 180. Tá? A China, 185, a África do Sul, a Índia. Olha lá o Brasil, 364. E olha os Estados Unidos, gente, quase, mais do que o dobro aí, quase o dobro. Por que isso acontece, gente? Justamente pela questão do modo de viver. A gente vai perceber que o número de famílias nos Estados Unidos que tem piscina, por exemplo, é muito maior do que o número de famílias que tem piscina no Brasil, tá? Isso daí nos mostra a questão do número ser bem mais elevado. Alguns exemplos de formas diretas de consumo doméstico de água que podem aumentar proporcionalmente em razão do crescimento do consumo são a questão da limpeza, as piscinas e os jardins. Então aqui, pessoal, nossa imagem, a gente consegue ver um bairro dos Estados Unidos com diversas piscinas privativas. Praticamente aqui uma por casa, a gente consegue ver diversas piscinas. Então aqui mostra a razão, que eu vou ter aquele slide anterior com os Estados Unidos com um número bem mais elevado de consumo per capita, certo? Chamamos de água utilizada na produção de bens de consumo de água virtual. Então, a utilização de água nos bens de consumo é chamada de água virtual. Ela aparece na forma direta dos nossos hábitos de consumo, mas está embutida, ou seja, a água virtual não é a água que a gente vê a utilização direta. Beber, piscina, é uma água que é utilizada de uma forma indireta. Chega a carne na nossa casa, mas a gente não vê a utilização da água nessa carne. Chega o chocolate, o pão, a gente não vê que foi utilizado água na sua produção, certo? Então aqui a gente vê a quantidade que pode ser utilizado por quilo ou por litro aí de água que é utilizado. Então a gente sabe que todas essas produções utilizam água em algum momento, tá? Europa, Ásia e Oceania, espaços afetados pela escassez dos recursos hídricos. A gente vai perceber, por exemplo, que diferente da América Latina, a gente sabe, que o continente europeu vai ter, uma quantidade menor de rios, tá? Mas isso, além da questão industrial, que foi muito mais precipitada na Europa, Então, se a gente utiliza no processo produtivo, eu sei que o país, no continente que se industrializou primeiro, tinha utilização desta água. E pensem, gente, no processo de revolução industrial. Tinha a questão de consciência ambiental? Nada disso, gente. Isso surgiu recentemente. A gente, inclusive, viu alguns capítulos na década de 50, 60, que os debates vão se intensificar. Então, durante o período de Revolução Industrial, o que acontecia? Utilização dessa água, despejo no rio e, por isso, a poluição de muitos rios europeus, tá? A gente vai perceber que alguns rios ali foram revitalizados, por isso conseguem ser utilizados hoje na Europa.
A região meridional, além do clima mediterrâneo, que apresenta índices relativamente baixos de precipitação, é densamente povoada, tá? Então a gente vai perceber que há um consumo muito grande dessa água. A agricultura modernizada, em especial na produção de frutas e a expressiva produção industrial, principalmente na Itália, contribui para a situação de estresse hídrico, que é o que? A falta de água em alguns momentos, tá? A Oceania. As maiores vulnerabilidades socioambientais associadas à escassez dos recursos hídricos são impostas às comunidades aborígenes, principalmente, né? Deslocadas pela colonização europeia para as regiões mais secas do país, onde enfrentam severas dificuldades para obter água para a sua demanda. A Ásia, tá? Como a gente viu, né, em algumas aulas anteriores, a gente tem diversos desertos e regiões semiáridas na Ásia, além dos riscos associados à questão da desertificação, tá? O estresse hídrico associado à regularidade de chuvas afeta principalmente o Oriente Médio e praticamente toda a área central e ocidental do continente. A disputa pelo controle de mananciais de água soma-se às outras fontes de tensões geopolíticas, principalmente no Oriente Médio. Espaços afetados pela inundação, as inundações periódicas. A Ásia de monções, como já foi estudado, constitui uma região que apresenta elevado índices pluviométricos. Aqui é uma imagem de uma área urbana de Mianmar. Pessoal, outra imagem aqui que também mostra Mianmar, grande parte das comunidades mais pobres do Sudeste Asiático vive de uma forma precária à beira dos rios, tá? Em situação de extrema vulnerabilidade socioambiental, já que todos os anos sofrem com o período das chuvas de monções. Então, durante o período das chuvas de monções, esse alagamento é constante nessa área pobre. Espaços sujeitos a grandes desastres naturais. Outras áreas também, pessoal, são sujeitas à questão dos terremotos, tá? Então a gente vai perceber que os terremotos podem ser atingidos principalmente a área ali que é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? A gente vai perceber então o Círculo de Fogo do Pacífico atinge toda essa área que a gente consegue observar. Então pega parte da Ásia, pega parte aqui da América, também a Oceania, tá? Então esse é o Círculo de Fogo do Pacífico e a área com maior estabilidade, que a gente tem estabilidade tectônica, é realmente a área ali próxima, claro, da Ásia. Furacões e tufões. A palavra furacão tem origem na região do Caribe. Para os antigos maias, que era o huracão, que era o deus das tempestades. Algumas fontes apontam que o vocabulário tem origem na língua nativa, falada antigamente em algumas regiões da Antilhas, como o Haiti. Já a palavra tufão tem duas interpretações. Uma delas afirma que o vocabulário vem do grego, em que Tipon era uma mitologia gigante do vento, outra apontada uma origem cantonesa. Então, pessoal, a principal diferença entre o tufão e o furacão é que o tufão ocorre geralmente na Ásia e o furacão ocorre na área do Mar do Caribe e na América do Norte. Ambos, pessoal, tem que estar, né, no caso, para ocorrer, tem que ser uma área de água quente, ou seja, tanto o tufão quanto o furacão ocorrem no oceano, tá? Em áreas tropicais, ou seja, temperatura mais elevada do oceano. Diferente, tá, pessoal, do tornado que ocorre no continente. Então, furacão e tufão ocorrem no mar, tá? O tufão em áreas da Ásia e o furacão na América do Norte e Caribe. Vamos lá, pessoal. A gente vai perceber, então, aqui alguns exemplos, tá? Comunidades que são sujeitas à escassez hídrica, principalmente no Oriente Médio. As comunidades, por exemplo, que são sujeitas ao frio extremo, exemplo, Sibéria, né? Comunidades sujeitas a inundações periódicas, na Ásia de monções. Comunidades sujeitas às tufões, as Filipinas, principalmente. Comunidades sujeitas ao vulcanismo,
sul da Itália, algumas das áreas, tá? E comunidades sujeitas a terremotos, exemplos, Nova Zelândia. Pessoal, agora uma coisa bem importante, tá? Esta semana vocês não vão fazer atividade do livro, tá? Como atividade para postar, porque as atividades do final deste capítulo, que seriam as páginas 251 até a 254, a gente vai fazer juntos na aula ao vivo, certo? Qual vai ser a atividade para postar essa semana? Vocês vão escolher um filme desses daqui, tem 8 sugestões de filme, e vocês devem fazer o resumo do filme. Vocês vão perceber que os filmes que foram indicados é justamente sobre o conteúdo que a gente falou nessa aula, tá? A questão do furacão, tornado, terremoto, né? A questão do vulcanismo, tá? Então, em áreas justamente que a gente trabalhou na aula de hoje. E a gente tem aqui a sugestão que a gente deu até na aula passada ao vivo, o Padman. Ah, eu não quero assistir, professora, de catástrofes ambientais, estou um pouco, né? Não quero ver tragédia. Então, aqui é a sugestão que foge um pouco da questão de questões ambientais, né? É o Padman, que daí trabalha a questão da Índia dentro do conteúdo também da semana passada, tá? Então, eu vou falar os nomes aqui para vocês, tá? Então, tem o Impossível, Pompeia, Padman, Pandora, Mar em Fúria, No Olho do Furacão, No Olho do Tornado e Terremoto. Então, vocês vão escolher um filme, assistir e fazer o resumo de vocês e postar no portal. Eu vou deixar aberto no portal, gente, até domingo, para vocês terem um tempo maior para ver o filme, procurar com calma qual vocês têm aí disponível na casa de vocês, qual, né, vai estar disponível no aplicativo que vocês tiverem. Certo? Então vocês vão assistir o filme e fazer um resumo, claro, enfocando a questão, né, ambiental, né, não deixar de lado a história do filme, mas o que está mostrando de aspectos geográficos. É isso que eu quero que vocês coloquem no resumo. Ah, o resumo tem que ser longo, no máximo 2 folhas. Uma folha já é suficiente para você contar o filme. Não quero vocês peguem pronto da internet, cada um fazendo o seu, do jeito que vocês entenderem o filme, assistam, escrevam, tá? E postem daí no ambiente virtual, certo? Um abraço, até mais, gente!